Paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar. Muito bom estar com vocês, estar na presença do Senhor mais essa noite. De mim mesmo nada tenho, mas que pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, Ele possa nos dar graça para que nós possamos conversar aqui alguns minutos acerca da Sua gloriosa palavra. Quero cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham também, e pela internet. Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Como o nosso pastor já nos disse aqui, hoje nós vamos entrar num tema, novo hoje, mas é bem antigo, As últimas coisas. E quando a gente fala sobre as últimas coisas, a escatologia, desperta curiosidade em todo mundo. De criança, adolescente, jovens, homens, velhos, todo mundo fica tentando imaginar, A gente fica tentando desvendar como que vai ser esse negócio, como é que vai se desenrolar as últimas coisas, o apocalipse, E aí a gente fica lendo e pesquisando e tentando descobrir como vai ser esse negócio, como vai ser dado, como nós passaremos para a eternidade. Um tema bastante curioso. E nós vamos entrar aqui em alguns detalhes nessa noite para que a gente possa aprender junto, meus irmãos, e tentar entender aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, aquilo que nos espera, que nos aguarda. Às vezes a gente vê falar de bênção, de tantas coisas e pessoas agradecendo, que Deus abriu a porta de trabalho, que Deus curou a enfermidade, que Deus fez e que Deus aconteceu e que Deus abençoou e que Deus enriqueceu. E as pessoas vibram com esse testemunho, as pessoas caem no chão, as pessoas gritam e agradecem e fazem votos, mas a gente percebe que quando se fala da volta de Cristo, da vida eterna, parece que não nos atrai muito mais isso hoje em dia. Estou falando de mim mesmo. Eu lembro quando eu era criança que a pregação, tudo na igreja girava em torno de ir para o céu, de ser arrebatado, de deixar essa terra, como aconteceu com os cristãos do primeiro século ali, quando Jesus foi embora, quando Jesus foi assunto ao céu, ele já esperava para aqueles dias já ir embora, já aquele anseio, aquele desejo, e parece que através dos tempos, dos séculos, essa chama vem se apagando. A gente trata das coisas terrenas, a gente pensa no que eu vou comer amanhã, no que eu vou vestir amanhã, no meu salário de amanhã, no meu futuro, na minha faculdade, e a gente se apega com tantas coisas dessa terra que às vezes a gente esquece do céu. E a vida do cristão, a minha vida, a sua vida, todos os dias a gente tem que martelar na nossa cabeça, o céu, o céu, o céu. Nós acabamos de cantar aqui, perto eu quero estar, junto aos teus pés, e que a gente possa chegar tão perto de Jesus a cada dia, que chega um momento que Ele nos leve embora daqui, que Ele nos tome para a eternidade, e que nós possamos estar juntamente com Ele eternamente. Isso é a melhor parte na vida do cristão, isso deve ser a maior preocupação do irmão Paulo, é Jesus, é a vida eterna, é estar com Ele. Hoje nós vamos estudar, continuar aqui no livro de Mike Pierman, vamos entrar no capítulo 11, as últimas coisas. Isaías 44 e versículo 6, vamos ler para a gente começando a meditar na palavra do Senhor. Isaías 44, versículo de número 6.
Isaías 44, 6 nos diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Aqui a gente começa entendendo, né, a grandiosidade desse Deus. Ele é o primeiro, ele é o último. Aí a gente já começa a entender, né, que para nós essa curiosidade de saber, de tentar entender, de descobrir, mas a gente que confia no Senhor, a gente sabe que está tudo nas mãos dele, que ele já projetou tudo, que ele já pensou em tudo, que já está tudo preparado, que ele já está lá no futuro, na eternidade, nos esperando. Deus já escreveu tanto o primeiro como o último capítulo da história de todas as coisas. Tudo já foi consumado, como nós já dissemos aqui outras vezes. Para o Senhor já aconteceu tudo. Para nós ainda não, mas para o Senhor já aconteceu tudo, já está lá. Desde a criação em Gênesis até a consumação de todas as coisas, narrado no livro do Apocalipse. Muitos, como Daniel, perguntaram assim: qual será o fim de todas as coisas? Livro de Daniel, capítulo 12, versículo de número 8. Somente Deus pode responder a essa pergunta e a resposta está nas Escrituras. Então vamos lá, conversando mais um pouquinho. Falando sobre Apocalipse, que é esse mistério que a gente se desperta tanto para entender e para saber. Eu li aqui, eu lembrei de um livro que o pastor André indicou para a gente ler, um livro que eu amei muito, eu queria viver muito tempo para ler ele mais algumas vezes, aquele livrinho vermelho que tem por título Entendes o que lês. Se vocês puderem, comprem, é muito bom para a gente ter um entendimento melhor da palavra de Deus, né? Os dois escritores, Gordon Fee e Douglas, duas autoridades aí, né, eruditas, nas línguas originais, na exegese, na interpretação, os caras são fera. Então eu estava lembrando desse livro, e eles nos falam que o livro de Apocalipse é uma combinação inigualável e finamente harmonizada de 3 gêneros literários. Então a gente já começa a perceber a dificuldade daí. Para a gente brasileiro, a gente não consegue dominar nem o português. E no livro do Apocalipse, ele contém 3 gêneros de linguagem, que é a linguagem profética, a profecia, que é a linguagem de estrutura de uma carta, diferente, e outro gênero é o apocalíptico, né? A linguagem apocalíptica. Então, são 3 formas de escritas que contém no livro de Apocalipse. E aí a gente, às vezes, eu mesmo, antes, eu não entendia, e eu lia Apocalipse e começava a ler sobre, tinha anjos, fala de trombetas, de terremotos, e de bestas, e dragões, fala de abismo, trovões, flagelos, etc., fumaça. É um livro cheio de figuras, de imagem, de tantas coisas. Eu ficava pensando, como é isso? Como entender essas coisas, né? E aí, pessoas assim como eu se metem a pegar esse livro e a escrever livros, e a fazer panfletos, e a divulgar, e a vender, e é um assunto que mais vende aí livros, é sobre as últimas coisas. Você quer ganhar dinheiro, você quer vender muito livro, você fala o Apocalipse, as últimas coisas, e põe lá na loja, vai vender. Então a gente vê muitas coisas que estão por aí sendo propagadas. Sempre existiu muitos livros, filmes até, mas que tudo são, muitas coisas são meras especulações fantasiosas. Porque para entender Apocalipse dá trabalho, irmãos. A gente vai ler, por exemplo, uma carta é de um modo. As cartas de Paulo a gente precisa de um certo entendimento para ler e entender, saber destrinchar, entender o que o autor está dizendo, não o que eu acho, o que eu entendi, não, eu tenho que entender o que o autor está dizendo, né? E aí eu não posso ler uma carta da mesma forma que eu leio o livro de Salmos, por exemplo,
Para ler Salmos, a gente sabe que Salmos é uma poesia, é uma música do povo de Israel. Então, para eu entender, interpretar exatamente, eu vou ter que aprender o hebraico. Depois que aprender hebraico, você tem que estudar a poesia hebraica, métrica e mais não sei o que, irmãos, dá trabalho, tempo, dinheiro, esforço, o paralelismo dos poemas, é bastante complicado. Então, sabe o que a maioria faz? Vamos do jeito que a gente entende. Vamos ler do jeito que eu entendi, bola para frente, e a vida que segue, e a gente sai andando atrás de muitas coisas que não é verdadeiro. Coloquei um exemplo aqui, né, sobre a fumaça lá no livro de Apocalipse. Você vai ver que tem várias vezes a palavra fumaça, e subiu, e fumaça. E aí, se eu pegar o termo fumaça, eu vou ver lá que tem 20, 30 vezes, aí eu vou procurar um significado espiritual para a fumaça, sendo que não tem. Sabe? Então, é bastante complicado um livro, então a gente tem que ir com cuidado, e é isso que a gente tem aprendido aqui na ICT, aprendido as bases para a gente se esquivar de muitas coisas que nos leva a lugar nenhum, que nos leva a decepção, que nos leva a lugares que não é aquele que o Senhor tem para nós. Mas antes de toda essa curiosidade, irmãos, de desvendarmos todos os mistérios do Apocalipse, deveríamos nos perguntar primeiro para nós mesmos: como está a minha vida com Deus? Eu, Paulo, estou pronto para esse momento final? Independente da forma que for, que se desenrolar, eu estou pronto para esse momento? Da volta de Jesus? Ou eu estou pronto para o meu dia da partida? O Senhor pode me chamar antes. E antes de eu querer desvendar todos os mistérios de Apocalipse, não adianta de nada se eu não estiver com a minha vida no altar, com a minha vida inteiramente conforme a palavra do Senhor. Apocalipse, para mim, não vai valer muita coisa, o entendimento do Apocalipse. Vamos falar sobre a morte. Meyer Pirmer, ele coloca a morte, o período intermediário e depois a ressurreição. Então vamos ver um pouquinho esse assunto, né? Quando a gente fala, às vezes até a gente faz assim, né? Bate na parede, isola, morte. Todo mundo tem medo, todo mundo tem pavor. A gente que é crente, né? É até estranho isso, esquisito isso, né? Porque se é a morte que vai nos levar à presença do Senhor, que a morte é a ponte que nos leva ao encontro de Deus, talvez a enfermidade é o caminho que o Senhor tem traçado para a minha vida, para o encontro com Ele, para a eternidade com Ele, mas a gente quer morrer, todo mundo, né? Eu quero deitar, morrer dormindo, quando eu acordar eu já estou no céu, porque... Sabe por quê, irmãos? Nós fomos criados com instinto de sobrevivência. Deus não nos fez para morrer. Deus não nos fez para a escuridão eterna, para o desligamento. Não, Deus nos deu instinto de vida. Deus nos criou para a vida eterna, para estar junto dEle, perto dEle, caminhar com Ele. Então essa sensação de morrer, de acabar, de separação, isso nos traz angústia, isso nos traz... pavor, isso a gente quer encostar de lado, colocar de lado, não falar sobre isso, jamais, não quero pensar na morte dos meus filhos, nunca, na morte da minha esposa, do marido, do pai, da mãe, dos irmãos, jamais, mesmo nós sendo crentes, sabendo que a eternidade nos espera, que Deus está de braços abertos para nos receber, mas nós não queremos ir. Eu até estava pensando nessa madrugada, né, se Jesus aparecesse para mim e falasse: Paulo, sua salvação já está garantida. Olha o seu passe aqui, olha o seu passe, seu passaporte está aqui comigo. Não se preocupe, a hora que você for, você vai estar comigo, está garantido. E ele perguntar para mim assim: e aí, quer ir agora? Talvez eu diria não. Ah, Senhor, minha casa, meus sonhos, meu casamento, meu noivado,
quero ver meus filhos crescerem, eu quero ver meus netos crescerem, eu quero viver ainda muito aqui. Então a gente é apegado às coisas materiais, e que essa palavra nessa noite possa nos despertar, não de forma irresponsáveis, não largar tudo e dar uma de doido, não, mas pensarmos em estar com Deus. Esse deve ser o maior objetivo das nossas vidas. Morte. Cientificamente, a medicina nos fala que é um processo irreversível de cessamento das atividades biológicas, né? Um processo universal e inevitável. Pesquisas do século XXI, agora do início do século XXI, chegaram à seguinte conclusão, aos seguintes números: mais de 150 mil humanos morrem a cada dia. E aí, quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, qual será a minha senha? 150 mil por dia é chamado. Aí eu fiquei pensando, mas qual será o número da minha senha? Ah, joga lá para o final, né? Então, morte, o que nos espera após a morte? A medicina falou que morreu, parou de bater o coração, morte cerebral, já era. Joga no buraco, chora meia hora, chora uma semana, o luto passa, a vida segue, e aquele que foi enterrado acabou-se. Mas morte para nós, irmãos, é a separação da alma do corpo, pela qual o homem é introduzido no mundo invisível. Atos capítulo 5, versículo de número 10. Atos 5 e 10. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando à sepultura, sepultaram-na junto do marido. O expirar, o último suspiro nosso aqui nessa terra. E aí, eu me lembrei de Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, quando Deus forma o primeiro homem, né? Lá está escrito, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A matéria, e Deus pega aquele homem de barro e Deus sopra no nariz, e a partir dali Adão inspira, né? Enche o pulmão, e a partir daquele momento ele passa a ser uma alma vivente, um ser vivente. E aí Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7, ou verso de número 7, está escrito lá assim: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, no primeiro instante, a gente infla os nossos pulmões, o ruá, o sopro de vida, não é assim quando a criança nasce, quando a gente nasce, né? O médico põe de ponta cabeça e a primeira respiração, a primeira enchida de ar no pulmão, por isso que a criança chora, porque dói, né? Dizem que dói, a criança chora, grita, e aí quando chega o momento de partida, a gente expira, coloca para fora o sopro divino, e a palavra de Deus maravilhosa nos fala que essa alma, esse espírito que o Senhor soprou em nós, a gente devolve ele para Deus no momento final da nossa vida, no nosso ciclo terrestre aqui. Maravilhoso, irmãos, pensar nas coisas de Deus, no poder de Deus. E aí o homem deixa de existir fisicamente. É o primeiro efeito externo, ou a manifestação visível do pecado, e será o último efeito do pecado do qual seremos salvos. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, e esse é o último efeito do pecado sobre as nossas vidas,
é a morte. A partir daí segue a vida eterna com Cristo. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. 1 Coríntios 15 e... Desculpa, irmãos. 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então esse medo, esse pavor, esse receio da morte é o último grilhão. E o Senhor vai romper nas nossas vidas. Eu fiquei pensando, irmãos, durante essa madrugada, e aí eu levantei de manhã, fui trabalhar, e ali dando uma caminhada, e pensando nesse assunto de hoje, e aí eu fiquei me imaginando essa coisa de irmos embora da terra, de acabar todas essas preocupações daqui, e aí nós vamos ver aqui a pouquinho que ao chegarmos lá na eternidade com Deus, nós não vamos ser alguém que vamos cair de paraquedas lá, sem saber de onde nós viemos, né? Às vezes as pessoas acham que vai ser assim, lá vou ser outra pessoa. Não, vai ser você mesmo. E nós vamos ter lembrança do que nós passamos, do que nós vivemos, de onde nós viemos, da terra, nós vamos nos conhecer. E aí eu fiquei pensando, como vai ser isso? Não dá para a gente imaginar. Eu acho que quando, de repente, se eu não tiver morrido até lá e eu for participar desse arrebatamento, desse rapto, por isso que o arrebatamento, esse termo nos fala, né, do arrebatamento, que dá a ideia de rapto, de ser arrancado com força. Talvez seja essa afinidade nossa com a terra, esse instinto de sobrevivência, de estar ligado aqui nessa terra. Por isso que o Senhor vai nos arrancar de uma vez, porque se for perguntar, muitos ainda vão querer ficar. Então seremos raptados, arrancados daqui. E aí pensa bem, olha, eu viajando na maionese, eu fiquei pensando, imagina eu estou caminhando na rua, daqui a pouco eu me vejo no céu. E aí a primeira e grande surpresa vai ser eu olhar para mim mesmo e falar, eu estou no céu. Eu consegui, eu venci. Valeu a pena tantas lutas, tantas provas, tantas dificuldades, tantas renúncias, tantas dores, tantas humilhações, tantos apontamentos de dedos, tantos às vezes xingamentos, incompreensões, tantas amarguras, tantas agruras, tantas enfermidades, tantos apertos financeiros, tantas opressões, e aí eu acordar e abrir os olhos e falar, eu cheguei, eu venci, eu estou aqui, Deus me trouxe, eu estou salvo, estou livre, estou liberto das doenças, das enfermidades, das dores, das opressões, do desemprego, das angústias, de tudo que nos oprime, de tudo que nos aprisiona aqui. Já imaginou, irmão, você pisar lá e falar, cheguei? Você olhar e ver o seu irmão, e quantas vezes você orou por ele, quantas vezes você aconselhou, e quantas vezes de madrugada ver o teu filho e falar, filho, valeu a pena eu orar, eu insistir na vida dele, eu perder noite de sonos orando, intercedendo pela vida do meu filho, pela vida do meu esposo, pela vida da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, e você ver ele lá e abraçar e falar, chegamos até aqui. Eu ver o meu pastor, eu ver o meu irmão, eu ver a minha irmã, irmãos,
Eu caminhando ali, eu fiquei pensando, Senhor, poderia ser hoje, agora. O arrebatamento poderia ser hoje, para findar, acabar todas as nossas dores, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos entristece. E quem sabe não será essa noite. Quem sabe não é hoje, quem sabe essa palavra direcionada aqui não seja hoje, talvez se não for para a igreja, para mim ou para você, eu não sei. Irmãos, é muito bom pensar nos céus, é muito bom pensar no nosso lugar, na nossa casa eterna, é muito bom sabermos que somos forasteiros e peregrinos aqui nessa terra. Para os salvos em Cristo, a morte é a porta para a vida, como nós falamos aqui, João capítulo 11, e versículo de número 25. Nosso Salvador aboliu o efeito da morte, a sentença naqueles que creem nele. Aqueles que morreram em Cristo e os que estiverem vivos no dia da volta de Cristo receberão corpos glorificados, incorruptíveis, seremos imortais. A gente vê que a maior correria dos homens, da medicina, da genética, da ciência é prolongar a vida, é fazer de tudo. Estão congelando aí pessoas já para descongelar daqui não sei quantos séculos, quando tiver já a cura, quando tiver o transplante. A correria do homem é prolongar a vida, é ser imortal. A gente vê um monte de filmes por aí, né, que é com a imortalidade, esse sonho da raça humana, e nós seremos imortais. Tem ideia do que é isso? Todo mundo deseja, todo mundo imagina, todo mundo sonha, e nós já temos a vida eterna. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler, irmãos, já está pertinho de onde a gente estava, no mesmo capítulo aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de números 53 e 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. E aí a gente segue, se os irmãos depois quiserem ler em casa, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? E aí a gente começa a meditar nessas palavras do Senhor. Para os salvos em Cristo, a morte, já lemos aqui, os ímpios, aí a gente vai entrar para a parte da ressurreição, né? Os ímpios ressuscitarão para a morte eterna ou juízo eterno. João capítulo 5, versículo 29. Aí é parte triste da história humana. Nós regozijando no Senhor, nós glorificando e fazendo festa, mas infelizmente terão muitos que não vão gozar dessa alegria e dessa vida eterna. Ressuscitarão para o desprezo eterno, para a morte eterna, para a escuridão eterna, para o inferno, para a separação de Deus. Isso também nos chama a atenção para o nosso papel como cristão, como um multiplicador da graça, da salvação, da bondade, da misericórdia, do perdão, aonde a gente chegar, que nós possamos falar dessa grandeza, desse amor, da cruz, e que nós possamos plantar no coração das pessoas esse desejo de morar no céu, esse desejo da imortalidade, de ser eterno, que nós possamos desempenhar o nosso papel como Cristo nos incumbiu. Os ímpios não terão os seus corpos glorificados, terão existência, eles terão uma existência, mas numa condição de morte, que é a separação de Deus. Morte, meus irmãos, não quer dizer
apenas física, existe a morte física, mas existe a morte eterna. E o que é a morte eterna? É a separação de Deus, separado de Deus, é a morte eterna. Distinção de imortalidade e vida eterna. O que é esses dois termos? Maia Pirma nos explica aqui em rápidas palavras. Imortalidade, a imortalidade é futura, novo corpo, não sujeito à morte, é ser imortal. A morte não tem mais ação, poder contra as nossas vidas após a nossa primeira morte. Depois de ressurretos, depois de que nós fomos ressuscitados, acabou, somos imortais. E a vida eterna? É a vida perfeita, corpo, alma e espírito com Deus. Se a morte eterna é a separação, a vida eterna é estarmos com Cristo eternamente, corpo, alma e espírito com o Senhor. Todo cristão vivo ou falecido já possui a vida eterna. Que contradição, né? O cara está morto, mas já tem a vida eterna. Então, por isso que o pessoal chama a gente crente de maluco, né? Porque não consegue se entender se não for pelo Espírito. Já possui a vida eterna, mas somente na ressurreição se tornarão imortais. Então, mesmo morto, o crente vive eternamente, mas imortal depois apenas da ressurreição. E aí vamos para o estado intermediário, que fica entre a morte e antes da ressurreição. Aí é chamado de estado intermediário, né? Esse período entre esses dois outros períodos. É o período entre o falecimento e a ressurreição, que é um período de repouso. Vamos ver Apocalipse 14 e 13. Eu vou aqui já para as referências, irmãos, para a gente chegar até o final do nosso assunto hoje. Apocalipse 14 e 13. Aqui são alguns versículos que nos dá a ideia, que nos reforçam, né, esse estado intermediário. 14 e 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Então, esse período nós estaremos em descanso, descansando, assim como nós acabamos de falar aqui, de toda essa fadiga, de todo esse peso que o mundo nos traz. É um período também, Maia Pirma nos fala que é um período de serviço. Vamos ver Apocalipse capítulo 6, versículo 10 e 11. Porque a gente tem ideia, né? A gente vê, às vezes, muitas figuras, muitas imagens, né? E até uma ideia de que no céu nós vamos ficar sentados, né? Naquele lindo coral, todo mundo de branco, tocando harpinha, a eternidade. Só isso. Tem gente que eu até já vi falar, né? Mas o céu vai ser só isso? Ficar sentado, cantando, não vai ter mais nada para fazer? Vou ficar lá, parece até entediante, ficar sentado numa cadeira com uma roupa branca e cantando, tocando harpa. Mas aí a gente vai ver que é um lugar de serviço no céu também. Apocalipse 6, capítulo 10, versículo 10 e o 11. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Eu acho que eu inverti aqui. Lugar de serviço, irmãos, é 7 e 14, 7 e 15. Eu troquei aqui. Lugar de serviço é capítulo 7, um pouquinho para frente, aí, o versículo de número 15, que nos diz assim:
razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. São versículos isolados, mas a gente lendo o capítulo inteiro, a gente consegue entender que nós vamos servir, nesse período intermediário, é servir período de trabalho, servir ao Senhor. Lá é lugar de trabalho. Lugar de santidade também, Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Os ímpios também passam por um estado intermediário. Da mesma forma que o cristão salvo vai ter um estado de intermediário, que quer dizer mais ou menos o seguinte: é uma antessala daquilo que nos aguarda. Então os ímpios também vão ficar no lugar aguardando o juízo final. Da mesma forma que aqueles que morrerem em Cristo, vão ficar aguardando o dia da ressurreição. Onde os ímpios, onde aguardam o castigo final. Apocalipse, capítulo 20 e versículo 14. 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então os ímpios também vão ficar no estado intermediário, aguardando o dia do julgamento. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre algumas ideias erradas, algumas opiniões erradas sobre esse período intermediário, que é alguns que ensinam que existe o purgatório. Por exemplo, a igreja, que a gente sabe que ensina que existe o purgatório, mesmo que a pessoa seja o mais aplicado, o mais bondoso, ele precisa passar pelo purgatório, lá pelo fogo, para aparar, para tirar aquilo que tem de ruim ainda, para poder ir para o céu. E, irmãos, até alguns crentes também acreditam no purgatório, sabia disso? Tem alguns crentes que acreditam nesse entendimento de que o crente, aquele crente igual ao irmão Paulo, meia boca, que sabe algumas coisas, algumas impurezas, então quando morrer, vai lá para o purgatório para ser purificado, para ir para o céu. E isso se dá no período do milênio. Esse é o entendimento que a gente falou aqui, que a gente leu, opiniões errôneas. Hebreus 9, 27. Nove, 27, eu vou ler para a gente ganhar tempo, irmãos. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aqui não deixa dúvida, vai ter um intervalo, vai ter uma repescagem, vamos lá, vai ter uma segunda chance. Não, morreu, a Bíblia é bem enfática. Depois disso, segue-se o juízo na vida do homem. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 10. 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então aí a gente vê que não fica dúvida que vai ter repescagem não, que vai ter uma purificação, aí vai passar por um fogo aí que vai purificar e vai ser salvo, Também, irmãos, aqui um assunto também que ele trata no livro, que é sobre o espiritismo, que ensina comunicar-se, com os mortos. Isso aqui a gente não vai gastar muito tempo, porque a Bíblia proíbe. Vamos ver só para a gente mostrar aqui na palavra, Levíticos capítulo 19. Levíticos 19.
versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para serdes contaminados por ele, eu sou o Senhor vosso Deus. Tem versão que é diferente, né? Adivinhos aí. Mas a gente já vê aqui que Deus proíbe essa questão de consultar, né, os mortos. Isaías capítulo 8, versículo 19. Isaías 8, 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Necromancia, né, o chamado médium. Eles se apoiam lá no primeiro livro de Samuel, né? Onde os irmãos sabem muito bem, no capítulo 28, depois você dê uma lida lá, a gente não tem tempo para discorrer aqui, mas é o episódio de Saul, que Saul, ele vai procurar lá a médium lá, a necromante, para falar, para consultar Davi. Mas aqui, irmãos, Saul, ele está desviado aqui. Você lê lá que você vai ver que Deus não fala mais com ele. Já perdeu o reinado, perdeu tudo com Deus, então ele no desespero, ele vai procurar se consultar com essa mulher. E aí a gente vê depois o desdobramento, né? Depois se você quiser ler também, os irmãos devem saber aí, mas se você quiser anotar, existiu a punição. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 10. Primeiro livro das Crônicas dos Reis, capítulo 10, versículo 13 e 14. 1 Crônicas 10, versículos 13 e 14, que nos diz assim: Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reinado a Davi, filho de Jessé. Então a gente vê as consequências aqui. É a Bíblia que está dizendo. 9 horas. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que nos diz assim, ó irmãos, eu anotei ele aqui. E não é de se admirar, mas Pirma ele coloca esse versículo para a gente pensar sobre isso. Lá Paulo está falando que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então a pessoa vai consultar essas pessoas, mas na verdade quem está falando ali não é a pessoa. Ressurreição. Eu vou antecipar aqui para a gente concluir, irmãos. Agora o terceiro período, né? Vimos a morte, vimos o período intermediário e agora vamos para a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15. Esse capítulo aí a gente vai ler e vai ver que ele fala sobre a ressurreição. Nós vamos ler o capítulo porque não vai dar tempo. 1 Coríntios capítulo 15, o título, né, a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. E aí, para a gente entender um pouquinho, porque Paulo escreveu sobre esse capítulo aqui, falando com o pessoal aqui de Coríntios sobre a ressurreição, esclarecendo as dúvidas, instruindo o pessoal, o povo, porque os coríntios, irmãos, eles eram seguidores da cultura grega, né, que na verdade era um caldo de culturas, né, porque
Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, conforme ele ia conquistando as nações, e ele ia agregando, né, conquistava essas nações e agregando certos costumes, a cultura dessas outras nações ia virando aquele caldo de crendices. E esse pessoal de Corinto, muitos na igreja, eles criam nisso aqui que a gente vai falar aqui, eles criam nisso. E Corinto, uma cidade, uma mega, né, uma metrópole portuária, muitos intelectuais, então influenciavam, e até dentro da igreja tinham alguns irmãos que acreditavam nisso. Alguns membros da igreja de Corinto eram partidários a alguns ensinamentos dessa cultura grega, tal como a doutrina da imortalidade. Nós já falamos da imortalidade aqui à luz da Bíblia, né? E eles acreditavam que o corpo, a matéria, era totalmente mal, servia apenas como prisão para a alma. E ao morrer o corpo perecia totalmente, era totalmente destruído. Os irmãos já viram naqueles filmes de Idade Média, aqueles caras no bar, bebendo, enchendo a cara, e o cara caça confusão mesmo, o outro puxa a espada e ele se joga em cima da espada, porque a gente fica imaginando, né, mas como que sandice é essa, né, de que se jogar, de provocar a morte, era essa concepção de libertar a alma, de morrer, de destruir a carne, para a alma ser redimida, para a vida eterna, e que o corpo não presta para nada. E a gente sabe que quem criou o nosso corpo, quem foi? Deus criou, e tudo que Ele fez é perfeito. Nós vamos para o céu com esse corpo glorificado, né? Então, eles acreditavam apenas na ressurreição espiritual da alma. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e 18. Algum dos irmãos já achou, para a gente ganhar tempo? Na minha Bíblia acho que veio com defeito. 2 Timóteo 2, 17 e 18. Quem achou pode ler. 2 Timóteo 2, 17 e 18. Alguém? Então eu vou ler. Pode ler, Alex. Então é aquilo que nós falamos no começo. Cuidado com essas coisas que se disseminam por aí. Isso estava crescendo dentro da igreja de Corinto. E Paulo alertando para esse perigo, essas ideias erradas, essas interpretações erradas, essas coisas que podem adoecer a igreja, né? E aí a gente vê, causa prejuízo ao povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, nós não vamos ler, para a gente já ir para a conclusão aqui. E a natureza da ressurreição, que é o nosso último tópico aqui. Eu coloquei bem resumido, mas é o que mais nos interessa, a natureza da ressurreição. Difícil de se explicar, né, irmãos? Como é que você vai falar para um ser humano, alguém que não conhece Deus, alguém que não conhece a palavra de Deus, alguém que totalmente materialista, como é que você vai explicar para essa pessoa que, olha, quem morreu há 5.000 anos atrás, quem morreu há 2.000 anos atrás, essa pessoa vai voltar a viver? Isso é uma coisa inconcebível à mente humana. Como pode uma coisa dessa? Que lei misteriosa é essa? Como isso vai acontecer de fato, real? Então as pessoas não compreendem isso, né? Sabemos que tudo nesse universo, nós falamos aqui já na Escola Crescer, né? O pessoal aí que estuda, que lembra, né? A gente sabe que tudo nesse universo é composto por átomo.
e nada deixa de existir. Tudo se transforma. Não é assim que a gente aprende na escola? O combustível do carro a gente coloca lá no tanque, lá 20 litros de gasolina. Essa gasolina, você anda, esvaziou o tanque, sumiu. Não deixou de existir, virou vapor, está na atmosfera. Nada se perde. Você queima uma madeira, uma fogueira, essa madeira não desapareceu, ela foi transformada, essa fumaça subiu e por aí vai. Você corta um pé de árvore, esse pé de árvore vai cair lá no mato, ele vai se decompor, vai se integrar à terra, mas está ali, não desapareceu não, continua existindo aqueles átomos, aquela matéria de uma outra forma, mas existe. Isso é a ciência que nos diz. O Deus que por meio de sua palavra trouxe todas as coisas à existência, consegue você então imaginar seus átomos se reagrupando novamente com a ordem dada pelo Criador naquele dia? Então eu fico meio pensando às vezes, né? Eu fico achando que eu estou até meio maluco. Eu fico pensando, igual eu disse aqui, eu morri, aí me enterraram lá no tonhão ali, e aí minha carne se decompôs, entrou na terra, virou lama e sei lá, e passaram-se milhares de anos, isso que se decompôs, amanhã vira o átomo que estava no meu corpo, virou um pé de abacate, ou está um pé de couve, ou numa madeira, ou sei lá onde esse mesmo átomo vai estar. Não sei como vai ser isso, ninguém explica, mas o Deus que deu a ordem, fez todas as coisas, criou o universo, trouxe tudo à existência apenas pelo seu logos, pela sua palavra. Quando ele dá a ordem, esses átomos, não sei como, vão se agrupar novamente e vai reconstituir o meu corpo, um corpo diferente, glorificado, mas que vai acontecer, vai. Paulo, ele dá o exemplo aqui de uma semente, né, que para se tornar uma árvore, essa semente ela tem que ser lançada na terra, ela apodrece, se decompõe e a partir dali ela se transforma numa vida, numa árvore. E é isso, essa semelhança que vai acontecer conosco. Vamos ser jogados numa terra e vamos brotar de uma forma que a gente não sabe explicar, numa nova forma de vida. Você já viu cientista com toda a tecnologia, toda a ciência, inventar uma semente do nada? Não se inventa, não se explica como isso acontece, mas acontece. Então vai acontecer conosco, irmãos, com certeza, creiamos, acreditamos e esperamos no Senhor, que naquele dia, quando o Senhor nos chamar, nós vamos estar vivinhos de pé, glorificando o seu santo nome. Seremos semelhantes a Ele. Tem dúvida como vai ser o seu corpo, como vai ser? Imagina, irmãos, a gente vê aí os ilusionistas, né, famosos no mundo, tentando fazer mágica, e o pessoal paga para ver e esconder as coisas e aparecer, some aqui, aparece ali. Imagine você, assim como Jesus, os discípulos reunidos lá no cenáculo, tudo fechado, Jesus aparece no meio deles e fala: paz seja convosco. Você vai ser assim, eu vou ser assim. Vamos atravessar a parede, vamos como um relâmpago sair do ocidente para o oriente em fração de segundo. Tem ideia disso? Quem compreende? Quem vai explicar uma coisa dessa? Não se explica, é pela fé que nós cremos no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 João capítulo 3, versículo 2. E mesmo com um corpo diferente, glorificado, seremos nós mesmos, saberemos quem somos e de onde viemos e para onde estamos indo na eternidade. Exemplos aqui eu vou deixar para Jesus ressuscitado. Então você pegue lá depois que Jesus ressuscitou e vai ver lá as aparições, o que ele fez. Jesus comeu. Nós falamos aqui, né, dos discípulos no caminho de Emaús, do jeito que ele ressuscitou, como ele era, nós seremos em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade, meus irmãos. Obrigado, pastor.